Simpatia, vitalidade e força de vontade são as palavras que definem a Dona Francisca. É uma pessoa muito conhecida em Andradas, principalmente no ramo da moda. Ela nos contou que começou a costurar com 13 anos, influenciada pela mãe, que fazia calças masculinas para uma loja da cidade. As primeiras peças confeccionadas por Dona Francisca foram vestidos para crianças. Ela aprendeu o ofício rapidinho e fez questão de especializar. Antigamente não falava vai fazer um curso de costura, eu falava você vai aprender o corte, né? Então a minha mãe pôs eu para aprender o corte a moça até falou: nossa, mas você tem uma facilidade. Eu falei: não, é que eu já costuro, eu já sabia tudo, né? Aí é que eu fui aprender a desenhar o molde, tirar as medidas e fazer. E aí eu costumei, assim, eu costurava nas casas por dia. Eu costurei em muitas casas, certo, vocês nem conhecem, na Dona Fiuca, que era a mulher do Dr. Leopoldo. Eu costurei muito para ela. Nossa, ela foi tão boa para mim. Depois eu costurava para muita gente, ela fazia aquela propaganda, né? Então eu comecei a costurar para um mundo de gente. Dona Francisca disse que quando se casou com o senhor Jaime, decidiu se dedicar em tempo integral para a família. Costurava em casa como forma de entretenimento. Passado alguns anos, vieram as filhas, Sandra, Sueli e Solange, que são gêmeas, e a Simone. Elas cresceram vendo a mãe na máquina de costura. A Sandra queria, porque queria costurar, né? Então, desde pequenininha, a Sandra queria costurar. Eu falava para ela: vai lá, vocês não vão ser costureira. Que eu queria que elas fossem professora. Era o sonho dela. Meu sonho é que elas tudo... E tanto é que elas fizeram normal e tudo. Porque eu falava: não, vocês vão ser professora, não vão ser costureira. Mas elas tomam... Eu saía da máquina, elas corriam lá. E assim foi. Quando foi que elas queriam, eu falei: então a Simone e a Sandra, né, que queria. Aí eu comecei a ajudar, nós começamos lá na casa mesmo, lá embaixo. E aí depois aí elas falaram: mãe, vamos lá para cima, porque essa casa aqui que tem a loja, era nossa, né? Aí ela falou: vamos para lá, nós põe uma coisa maior. Meu marido até ajudou, né? Ajudou assim, aquelas maquininhas bem bem modesta, mas começamos. Aí a Solange falou: então eu também quero. Porque ela viu as duas. Aí começou nós três. Era difícil, né, Simone? Nossa! Mas depois, quando estava já mais ou menos, aí meu marido ficou doente, né? Aí ele teve Alzheimer, muitos anos. Aí eu falei: agora eu vou cuidar dele. Se vocês quiserem continuar, vocês continuam, mas eu vou cuidar do teu pai. E assim foi. A vida toda, minha mãe sempre gostou de costurar. E a gente cresceu nesse meio. Quando a gente era criança, assim, a gente ficava brincando. Enquanto ela costurava, a gente ficava brincando em volta dela. E assim, se ela saía um pouquinho da máquina, a gente corria lá fazer roupinha de boneca. Então, e ela sempre, assim, ela ensinava a gente, porque assim, para distrair a gente nas brincadeiras, que a gente queria fazer roupinha de boneca, ela ensinava que jeito que a gente cortava. Então, eu falo que a minha mãe sempre foi a nossa inspiração, porque porque criança copia muito do que os pais fazem, né? Então eu acho que a gente via ela costurando com aquele amor, né, que ela tinha. Ela chegava na época de Natal, ela fazia roupinha para todas as bonecas para receber as bonecas que a gente ia ganhar. Então a gente vivia naquele mundo, né, de que ela meio sem querer, porque ela gostava muito. A gente cresceu vendo aquilo e isso foi a fonte
de inspiração nossa, né? Para depois querer colocar a fábrica. Dona Francisca se sente muito feliz pelas filhas terem seguido seu caminho. Desde os primeiros momentos na máquina de costura, quando ainda eram crianças, até os dias de hoje, à frente da confecção, que representa Andradas em várias partes do Brasil. Foi indo. Eu acho que isso veio de mim, né? É como se fosse um exemplo, né? Eu sinto não só orgulho delas costurarem, sinto porque elas são umas boas filhas, elas... é tudo que eu tenho de bom, né? São minhas filhas, meus netos, né? Eu tenho 8 netos, 4 mulheres e 4 homens. Eu não tenho nenhum filho homem, mas tenho 4 netos e tenho 2 bisnetos. Aí eu quero desejar, sim, tudo de bom, né? Muita saúde, que ela possa estar com a gente muitos anos e assim, e que ela seja muito feliz. Porque a minha mãe sempre foi uma mãe que ela sempre incentivou a gente. Em tudo que a gente decidia, minha mãe nunca falou não faça isso, faça aquilo. Às vezes ela fala brincando, que ela não queria, que ela queria que a gente fosse professora, mas em nenhum momento o que a gente decidiu, sempre ela nos apoiou e incentivou, né, mãe, tudo que a gente ia fazer. Eu me sinto muito feliz esse dia. E até eu queria dar uma palavra para o Dia das Mães, que Deus abençoe todas as mães e livre nós dessa doença, livre as mães e os filhos, né? Que a gente está vivendo uma época muito difícil, não é mesmo? Minha mãe sempre foi um exemplo, e um exemplo assim de pessoa firme, pessoa forte, porque a minha mãe é uma pessoa muito forte. Então ela sempre colocou a gente para frente, que eu tenho muito orgulho dela e que eu rezo todos os dias para agradecer a Deus pela mãe que eu tenho. Minha mãe, ela foi o exemplo, né? Eu acho que foi a inspiração, em primeiro lugar. Minha mãe é tudo para mim.